Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, né? A todo mundo tá no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Pro pessoal do Meet, a Jéssica, a Duda, né? Maria das Dores, a Rita, a Débora, a Fátima, a Elizabeth, a Edna, a Deise, a Cláudia, a Sueli, né? Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Eliane entrou agora. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, glória a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus para quem está no Instagram, tem gente online, no Facebook, no YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. A gente vai começar a aula de hoje, né? Capítulo 7, a gente vai falar sobre Gideão e os 300. Gente, que extraordinário que vai acontecer nesse capítulo. A gente vai entender o quão extraordinário que foi isso, gente. Foi algo incrível. E antes de começar a aula de hoje, eu quero agradecer para a Jéssica. Quero agradecer a Jéssica, ela está aqui administrando a sala do Meet. E eu quero agradecer, né, pela disposição dela. Ela tá de férias no trabalho dela e ela se dispôs assim a ajudar, né? Então ela tá aqui administrando a sala de aula para mim, nossa, e me ajuda muito. E eu quero agradecer a Jéssica, que Deus te abençoe grandemente. Obrigada, viu, por essa disposição, né? Amém, para ajudar, né, para servir. Amém, que Deus te abençoe grandemente. Amém. Muito obrigada. Amém. Então agora eu vou fazer a oração, tá? De hoje a gente vai começar o estudo do capítulo do dia, que é o capítulo 7, né? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua presença, Senhor. Obrigada. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, perdoar os nossos pecados, Pai. Assim como nós também perdoamos aquele que nos ofendeu, Pai. Que o Senhor, assim como nós perdoamos, o Senhor nos perdoe, Pai. Amém. Porque nós somos falhos, nós somos pessoas humanas que erram, Pai. Então que o Senhor nos perdoe por todos os nossos pecados, por todos os nossos erros, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor nos guie, Pai, que o Senhor nos guie para a Tua perfeição, para a Tua santidade, para o Teu caminho, meu Deus, amém. Que o Senhor nos transforme pela Tua palavra, que o Senhor nos transforme pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor nos faça um ser novo, uma nova criatura, em nome de Jesus, Pai, amém. Que venhamos a ter uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança, meu Deus, de alma, em o nome de Jesus, Senhor, amém. Que venhamos, Pai, em o nome de Jesus, a ser totalmente convertidos ao Teu caminho, meu Deus, amém. Que a Sua palavra entre em nós, meu Deus, em o nome de Jesus, cortando, meu Deus, como a Tua palavra diz que ela é faca, Pai, então que ela entre cortando em o nome de Jesus e que tire de nós tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que nos separa de Ti, meu Deus, que seja tirado de nós em o nome de Jesus. Derrama sobre nós a Tua sabedoria, derrama sobre nós o Teu discernimento, Pai, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus bondoso, que o Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe. Perdoa as nossas fraquezas, Pai, em nome de Jesus. E nos ajuda, Pai, nos ajuda na caminhada, para que não caiamos em tentação, nos fortalece, nos dê força, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Manifesta sobre nós o seu poder, Pai. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor ainda é o mesmo Deus de antes, Pai. O mesmo Deus que manifestou todos esses milagres que estão na Bíblia ainda está aqui hoje, Pai. E nós pedimos que o Senhor venha mais uma vez, meu Deus, com o teu santo poder e manifeste os seus milagres ainda hoje, meu Deus. Meu Deus, faça a sua providência, meu Deus, sobre cada um de nós, Pai. Sonda os nossos corações, meu Deus, porque o Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos. E que o Senhor nos conceda pela Tua misericórdia, pela Tua graça, meu Deus, tudo aquilo que nós precisamos em o nome de Jesus, Pai, amém. Que nada nos falte, Pai, que o Senhor seja conosco, Pai, porque nós confiamos em Ti, depositamos tudo o que nós temos, toda a nossa confiança em Ti. Debaixo da Tua proteção nós estamos seguros, Pai, porque nós confiamos nas Tuas asas protetoras. Então que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos proteja de todo o mal. Meu Deus, nós sabemos que o Teu exército é muito maior. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê ordens a eles, para que eles, o Teu exército inteiro, todos os Seus anjos, para que eles nos protejam de todo o mal. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor me use para pregar a Tua verdade, para pregar a Tua palavra, Pai. Que da minha boca saia somente tudo aquilo que o Senhor quiser, meu Deus, falar. Que o Senhor me use como profeta em o nome de Jesus, Pai. Amém. Meu Deus, que a Sua palavra saia da minha boca, meu Deus, com bom gosto. Que todo aquele que a ouvir, meu Deus, não resiste e se apaixone por Ti. Tenha cada vez mais sede de Ti, que venha Te buscar cada vez mais. Que venha ter cada vez mais
a alegria, meu Deus, da tua presença, que venha ter cada vez mais prazer na tua presença, em o nome de Jesus, Senhor. Que não nos cansemos de ti, que não nos cansemos da tua palavra, que não venhamos, meu Deus, a botar tempo de limite para a tua fala, mas que venhamos a ter prazer em ouvi-lo falar. E sem tempo nenhum marcado, Pai, em nome de Jesus, mas que venhamos a ter prazer a todo momento, a toda hora e a todo instante, Pai. Amém. Que o Senhor derrame do seu Espírito sobre nós sem medida, Pai, como a tua palavra diz. Que o Senhor nos encha a tal ponto e de tal forma que nos transborde, Pai. E que essas águas que transbordem de nós cheguem a alcançar as pessoas ao nosso redor. E que elas, meu Deus, em nome de Jesus, venham a te conhecer através de nós. Meu Deus, que o Senhor coloque, Pai, em nós o seu brilho, assim como o Senhor colocou em Moisés. Que todo aquele que nos vir, todo aquele que nos olhar, todo aquele que nos conhecer, meu Deus, saiba que o Senhor é conosco, Pai. Que reconheça, meu Deus, que nós somos Deus. Que veja em nós um brilho diferente que vem de Ti, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus que não desampara os seus. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor está aí, vigiando pelo cumprimento da Tua palavra. E, meu Deus, nós pedimos, Pai, que o Senhor não nos deixe ser humilhados, Pai, mas que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos honre diante dos nossos inimigos. Que o Senhor sirva um banquete para nós, à presença dos nossos inimigos, e que eles vejam que o Senhor é conosco. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, Ernesto. Amém. O Assolua. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E tem gente no Instagram também online, né? Amém. A paz do Senhor Jesus, gente. Amém. Teve gente que entrou durante a oração, né? Amém. A paz do Senhor Jesus. Maria Oliveira, Cida, né? Entraram durante a oração. Amém. Amém. Tem gente no Facebook, online, no Instagram, a paz do Senhor Jesus a todos, né? Para quem vai ouvir depois pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, pro YouTube, né? Amém. Então, gente, a gente lembra de Gideão. A gente vai continuar falando sobre Gideão hoje. E, gente, que extraordinário que vai acontecer nesse capítulo de hoje. Uau, como Deus é incrível. A gente vai entender o que vai acontecer aqui hoje. É algo extraordinário. É algo incrível demais, né? E a gente vai continuar falando sobre Gideão. A gente lembra que na aula passada a gente falou que mais uma vez Israel caiu, né? Depois ali de Débora, né? Israel caiu de novo. Débora morreu, Israel caiu de novo, né? E então Israel foi levado pelos midianitas, levado entre aspas, né? Os midianitas começaram a subjugar ali Israel, né? Então a gente lembra que os midianitas foram muito severos, né? E não vinham só os midianitas, os povos ali do Oriente se juntaram contra Israel. Então vinham os midianitas, os amalequitas e mais os povos do Oriente, que não diz quais são, mas devia ser ali Moabe, devia ser Amon, né? Devia ser ali aquele povo. Então eles se uniram contra Israel. E a gente lembra que foi algo tão cruel, que eles não deixavam que Israel tivesse mantimento. Então, eles destruíam todo o alimento que estava em Israel, né? Então, a gente lembra que eis que Israel, depois de 7 anos de opressão, né? Durante esse período, a gente lembra que falou sobre Noemi, né? Que Noemi foi lá para Moabe nesse período de tempo, né? Que a gente vai estudar semana que vem o livro de Ruth. Então, o que acontece nesses 7 anos, né? O povo decide clamar a Deus, a gente viu, e Deus chama Gideão. Gideão estava onde? Malhando trigo no lagar, a gente falou, né, semana passada, na aula de ontem. Então, a gente viu, né, Gideão foi chamado e Gideão pediu sinal, né? A gente lembra que Gideão pediu ali um sinal, Deus deu o sinal que Gideão pediu, né? Já era um sinal difícil, né? A gente lembra que o primeiro sinal só tinha água ali na lã, né? E em volta ali na terra não tinha água. E o segundo sinal que Gideão pediu foi o contrário, que era mais difícil ainda, né? Tá uma lã ali no meio do molhado e não molhar, né? Porque a lã, ela chupa água, né? Então, o segundo sinal que Gideão pediu era ainda mais impossível, né? E aconteceu o segundo sinal, segundo o que Gideão havia pedido. Então, agora a gente vai ver, a gente lembra que na aula passada o que foi que Gideão fez? Ele saiu convocando, né? Convocando as tribos ali, né? Para a paz, Márcia. Amém, amém. Deus te abençoe grandemente. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Amém.
Então a gente lembra que Gideão saiu convocando umas tribos, né? Na aula passada a gente lembra, né? Manassés, Naftali, ele foi chamando algumas tribos ali, convocou algumas tribos para quê? Para fazer guerra. Gideão já sabe que foi chamado, Gideão já sabe que vai ser o libertador de Israel, né? Com relação ali ao jugo dos midianitas, né? Então ele já sabe, então ele vai reunir um pessoal. E agora a gente vai falar sobre esse pessoal que ele vai reunir. Vamos ver quantas pessoas que ele conseguiu reunir. Tá? Foram poucas, a gente vai ver. Em vista do que podia ter sido, né? Das tribos convocadas, foi pouca gente que se ofereceu. Então, diz assim no versículo 1. Então, Jerubaal, né? Que a gente lembra quem é Jerubaal? É Gideão. É o nome de honra de Gideão, que significa inimigo de Baal, né? Jerubaal significa que Baal brigue com ele, né? Que Baal contenda com ele, né? Então, passou a ser o nome de honra de Gideão. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, né? Depois desses sinais, né? Ele teve os 2 sinais que ele havia pedido para Deus. Mediante esses 2 sinais que ele pediu e Deus fez, ele levantou de madrugada, né? E ele já tinha com ele um povo, né? Porque lembra que ele havia convocado? Ele havia convocado alguns homens. Esses homens que ele convocou das tribos já estavam com ele, os que quiseram ir, né? A gente vai ver que muita gente não quis ir, porque tinha que ter muito mais gente dessas tribos. Então, esses homens já estavam com ele, né? Então, eles se levantaram ali de madrugada, né? E eles foram se acampar, para quê? Para guerra. E eles se acamparam aonde? Junto à fonte de Harod, né? De maneira que o arraial dos midianitas, eu vou explicar a posição geográfica deles, porque vai fazer diferença pra gente nessa história, pra gente entender. Então diz assim, deixa eu ver se eu tenho meu mapinha aqui, eu vou ter que explicar pra vocês a posição geográfica. Senão a gente não vai conseguir entender o que vai acontecer aqui na história. Aí no versículo 1 diz então que eles foram, né, todos esses homens acampados ali com Gideão, o exército que estava com Gideão, foram e se acamparam aonde? Ali junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava ao norte, no vale de fronte do outeiro de Moré. Vamos lembrar, onde é que o acampamento midianita está? Em Jezreel. Onde fica Jezreel? Na Galileia. Onde que fica a Galileia? Aqui, ó. Quando você olha no seu mapinha que eu enviei, tá escrito Mar de Quinerete, não tá? Esse Mar de Quinerete que tá no mapinha que eu mandei para vocês é o Mar da Galileia, tá? Então, essa região ali, ó, Issacar, sabe? As extremidades do norte de Manassés é a Galileia. Então, onde que é a Galileia? No mapinha que eu mandei para vocês. A Galileia é o finalzinho de Manassés aqui, ó, para esse percurso de Issacar e Naftali. Então, esse lugar aqui é a Galileia. E eles estavam aqui. Eles estavam nesse local aqui, né? Eles estavam ali para Manassés, nos limites de Manassés. Sabe no mapinha de vocês? Vai ter um limite de Manassés para Issacar, estão vendo? Nesse limite de Manassés para Issacar, ali onde está Ibleão, Bet-Sean, sabe? Meola, Meolá, Abel, Meolá. Então, eles estavam por ali, por aquela região, aqui nas extremidades de Manassés. É onde estava o exército de quem? Dos midianitas. Então, agora, Gideão vem com seu exército. Onde que eles vão ficar? O Gideão com seu exército. Qual é a posição geográfica que eles vão ficar? Ao sul. Tá? Isso vai fazer diferença pra gente, porque a gente vai ver para onde eles vão fugir, tá? Então, isso vai explicar pra gente a fuga deles, porque não tem lógica, a gente imaginaria que eles fugiriam por onde? Pelo Rio Jordão, né? A gente vai ver que a fuga dele vai seguir pelo norte. Então, isso explica a fuga deles. Então, onde está Gideão e os 300? Aqui para baixo, né? Aqui por baixo. E onde está o exército dos midianitas? Aqui para cima. Tá vendo? Então, o exército dos midianitas vai ficar para cima e o exército de Gideão vai ficar para baixo. Então, aqui tá o exército de Gideão mais para baixo e mais para cima tá o exército dos midianitas, tá? Então, o exército de Gideão vai ficar para Manassés, né? E o exército dos midianitas fica indo em sentido a Naftali, tá indo para o norte, né? E Manassés tá indo pro... o exército de Gideão já tá ali ao sul, né? Então, sul é embaixo e norte é em cima, né?
né? Então, quem tá em cima? Os midianitas. Quem tá embaixo? Gideão, tá? É importante pra gente entender a fuga deles, né? Então, embaixo vai estar Gideão e os homens, e em cima vai estar os midianitas. E eles estão aonde? No vale de Jezreel, que fica onde? Na Galileia, tá? Na região ali da Galileia, que compreende o quê? As extremidades de Manassés ali, Issacar e um período ali de Naftali, tá bom? Então, eles estão nesse local. Estão todos eles nesse local. Tanto o acampamento... Arimateia, eu vou pedir para você, por favor. Obrigada, Deus abençoe. Então, a gente vê que eles estão no mesmo lugar. Eles estão juntos ali, né? No Vale de Jezreel, na Galileia, tá? Então, eles já estão no mesmo ponto. A gente vai ver que vai acontecer algo agora. Por quê? Gideão vai ficar com medo. Gente, o negócio não estava fácil. E vocês vão entender porque Gideão estava com medo, gente. Qualquer pessoa ficaria com medo. É normal. Então, o que acontece aqui, né? Diz que eles estavam nesse mesmo ambiente. O pessoal de Gideão estava ali acampado na fonte de Harod, lá em Jezreel, na Galileia. E o pessoal dos midianitas estava ali para o norte, estava acima do pessoal de Gideão, ali também em Jezreel, perto do outeiro ali de Moré. Estavam os dois acampamentos no mesmo ambiente, né? Uma distância, mas no mesmo ambiente, Gideão embaixo e os midianitas em cima. Aí no versículo 2, então, Deus vem falar com Gideão. Quando Gideão chega com 30 e poucos mil homens. E Deus vê aquele monte de homens, gente, ele chega com 32 mil. 32 mil homens o Gideão chega. Quantos homens tem no exército que está com Midian ali, os midianitas? Mais de 135 mil homens. Gente, Gideão chegou com 32 mil homens. E o exército dos midianitas, que tinham mais povos ali do Oriente, a gente vai ver, tinham quantos ali no mínimo que vão ser contados de mortos? 135 mil. Até considerando um exército de 32 mil era pouco, né? Gideão conseguiu um exército muito pequeno. Era um exército de 32 mil homens que ele conseguiu. E o exército que esses 32 mil homens iam enfrentar de Israel era um exército de 135 mil homens no mínimo. Então, realmente, né, à nossa vista, parecia que 32 mil homens era pouco, né? 32 mil homens é muito pouco para combater 135 mil homens. Mas no versículo 2, Deus diz não. É muita gente. Gideão, é muita gente. Manda a gente embora. É muita gente isso daí. Vocês não vão lutar com tudo isso de gente, não. Imagina. Gideão já estava com medo com 32 mil, né? Imagina com menos gente ainda. E eis que então Deus chega para Gideão e fala: Gideão, tem gente demais com você. 32 mil homens é muita gente. Ah, não. Eu não vou entregar os midianitas nas mãos de vocês com tudo isso de homem aí, não. Não vou não, Gideão. Porque se eu entregar os midianitas para vocês com tudo isso de homem que tá com você, vocês vão dizer que a vitória foi pelo braço de vocês. Vocês não vão dizer que foi um milagre que eu fiz. Vocês vão dizer que era possível. Vocês vão dizer que era possível 32 mil homens vencerem 135 mil homens. Então, não. Você não vai com tudo isso de gente para a guerra, não, Gideão. Manda a gente embora. Aí no versículo 3, então Deus fala quem é que tem que ir embora. E no versículo 3, Deus fala: faz o seguinte, Gideão. Pergunta aí quem é que tá com medo. Pergunta aí quem é que tá com medo, quem não tá com coragem, quem não quer ir pra guerra. Pergunta. E esses que se levantarem falando que estão com medo, manda embora. Manda tudo embora para casa os medrosos, né? E então Gideão foi, no versículo 3, né? Gideão foi e falou, né? Gideão foi e falou quem estava com medo para voltar para casa. Gente, ele tinha juntado 32 mil homens, né? Quando ele falou isso, quem tá com medo volta para casa, voltou 22 mil. 22 mil homens voltaram. Ficou só 10 mil homens. Ficaram 10 mil homens para lutar contra 135 mil, no mínimo, né? Então, ficaram 10 mil homens. Então, no versículo 4, né, Gideão já deve ter ficado preocupado. Poxa, agora são 10 mil contra 135 mil, né? No mínimo ali, né? Deus fala: Gideão, ainda tem muita gente, Gideão. 10 mil homens ainda é muito. Eu não vou entregar midianitas para vocês, não. Ainda tem muita gente. Vocês ainda vão continuar dizendo que foi o braço de vocês.
Vamos mandar mais gente embora, Gideão. E então no versículo 4, Deus diz: ainda tem povo demais com você, Gideão. 10.000 ainda é muita gente para eu entregar os midianitas. Faz o seguinte, faz esses homens descerem às águas, né? Para eles beberem, porque ali eu vou provar eles. E quem eu disser para você que é para ir com você para a guerra, esse vai. Quem eu disser que não é para ir, esse você não vai levar. Então Gideão foi e fez o que Deus falou. E desceu aqueles homens ali às águas para eles beberem água. E então Deus disse para Gideão: Gideão, é o seguinte: quem lamber a água como um cão faz, como um cachorro faz, esses você vai colocar em um canto. Os que se ajoelharem para beber água, você vai colocar em outro canto, né? Gente, é beber como um cão mesmo. Sabe como um cachorro vai, que ele põe a língua e fica assim na água? É nesse sentido. Então, quando o homem colocasse, ele faria o quê? Colocaria a água na mão e ele não ia beber assim igual a gente bebe, né? Fazendo assim, não, ele ia pôr a língua e ia ficar igual um cachorrinho na água. É nesse sentido mesmo, tá? E a outra parte seriam aqueles que se ajoelhariam ali para beber água do rio, né? Então, aqui no versículo 6 diz que os que lamberam, levando a mão à boca, foram 300 homens, né? Então eles pegaram assim na mão, né? Faziam a mão como uma cuia, né? Pegavam água com a mão e lambiam igual um cachorrinho mesmo, pôr na língua, sabe? E foram 300 que fizeram isso. O restante, né, para os 10.000, se ajoelharam e beberam água ajoelhados ali no rio, né? Então aqui diz isso no versículo 6. Foi o número dos que lamberam, né, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante dos 10.000 se abaixou de joelhos para beber água. Então Deus disse para Gideão: tá escolhido, Gideão, é com os 300 que você vai descer para guerrear. Gente, Gideão devia estar doido, né? Gente, quem não estaria com medo? Gideão olha lá para baixo, é impossível contar o exército que tá lá embaixo, porque são mais de 135.000 homens. Gideão vai sair para guerrear contra esses 135.000 homens com 300 homens. 300 homens. Essa é a situação de Gideão. Né? Isso dá pra gente compreender o medo que ele vai sentir, a gente vai ver daqui a pouco. Então Deus fala: com esses 300 aí, Gideão, que lamberam a água com a língua igual o cachorro faz, com esses 300 é que eu vou livrar Israel da mão dos midianitas. É com esses 300 que você vai lá enfrentar eles, Gideão, né? Então o restante do povo, né, que sobrou dos 10.000, voltaram para casa, gente. Voltaram para casa. Onde a gente vê que era pelo menos 135.000 pessoas que tinham no outro exército. Em Juízes 8, tá? No próximo capítulo a gente vai ver isso. Era pelo menos 135.000 pessoas que tinham ali. E Gideão vai descer com 300. 301 contando com Gideão, né? Então, contra 135.000. Então, no versículo 8, né? Diz assim: tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas de guerra, né? Então eles tomaram provisões nas mãos e as trombetas. Então Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve contigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale, né? Então o que acontece? Vamos entender aqui, né? Gideão geograficamente estava abaixo, né? Na geografia, Gideão estava abaixo e os midianitas estavam acima. Os midianitas estavam para o norte e Gideão estava para o sul, estava nessa posição. Mas aqui diz que os midianitas estavam abaixo, não é que eles estavam abaixo, indo para baixo aqui. É que Gideão estava num lugar alto, né? Gideão, apesar de estar aqui para o sul, para baixo, ele estava num lugar alto, enquanto que os midianitas estavam em um lugar baixo, né? Então era essa condição. Gideão estava numa montanha mais alta, um lugar mais alto ali, e os midianitas num lugar mais baixo. Porém, os midianitas estavam ao norte, né? E Gideão aqui ao sul, né? Então Gideão estava numa montanha alta, então ele ia ter que descer para quê? Para pegar os midianitas, né? Mas é nesse sentido indo para o norte. Então aqui diz isso no versículo 8: tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas de guerra. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um para sua tenda, né? Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Então os outros
foram embora e ficaram só os 300, Gideão e os 300. Gideão e os 300 ficaram ao sul, num lugar alto, e os midianitas estavam ao norte, num lugar baixo, né? Então era nesse sentido que estava ali. Então no versículo 9, sucedeu naquela mesma noite que Deus veio falar com Gideão. Então Deus disse assim para Gideão: Gideão, se levanta e desce contra o arraial, né? Vai lá e desce, você e esses 300, né? Desce essa montanha e chega lá até o arraial, o acampamento lá dos midianitas, que são 135 mil homens no mínimo. Então, é claro, gente, até eu ia estar com medo. Quem não vai estar com medo disso, né? É lógico, né? Gideão tá lá com 300 homens, vai descer para atacar um exército de 135 mil homens no mínimo. Então, no versículo 10, Deus sabia que Gideão estava com medo. Deus vai falar: Gideão, se você ainda tá com medo de atacar, Gideão, faz o seguinte: desce você e o seu moço, né, o Pura, ao arraial deles. Vai lá, desce disfarçadamente vocês dois, né? E quando vocês descerem, vocês dois, eu vou fazer com que você ouça algo, né? Você vai ouvir eles dizerem uma coisa, né? E depois do que você ouvir, você vai ser fortalecido, né? Fortalecidas as tuas mãos vão ser, e você vai descer confiante para o arraial. Esse medo que você está sentindo agora vai sair. Se você ainda está com medo, desce lá, porque você vai ouvir uma coisa, isso que você vai ouvir vai te encorajar e você vai descer confiante, tá bom? Gideão, né? Então Gideão desceu. Gideão estava com medo, né? Até eu, né? Quem não vai ficar com medo, né? 300 homens contra 135 mil. Então Gideão desceu. Gideão desceu lá no arraial dos midianitas, né? Ele e o moço lá dele, Pura, né? Então eles foram ali escondidos, é claro, né, para ouvir ali a vanguarda do arraial. Então no versículo 12 diz: os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Gente, não tinha só midianita ali. Tinha midianita, tinha amalequita e tinha mais gente do Oriente. Devia ter moabita ali, devia ter amonita ali. Tinha mais gente do Oriente, né? Então era um exército muito grande. Tá dizendo aqui que quando você olhava, era como uma multidão de gafanhotos, era incontável. Você olhava, era muita gente, era muito grande o exército, né? E Gideão com os 300, né? Então é isso que Gideão desce para ouvir, né, o encorajamento que Deus falou que ele teria. Então no versículo 13, Gideão chega lá, né, de mansinho para escutar. Eis que certo homem estava contando um sonho. Quando Gideão chega para escutar ali o que ele tinha que escutar para se encorajar, havia um homem ali do acampamento do inimigo que estava contando um sonho que teve. E esse homem então disse, né, para o companheiro dele: olha, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, e no sonho que eu tive tinha um pão de cevada, né? E esse pão de cevada, ele rodava contra o arraial aqui da gente, né? Dos midianitas. E esse pão, ele foi direto para a tenda do comandante, né? Destruiu a tenda do comandante. E ela caiu, né? Se virou de cima para baixo, destruiu totalmente, e a tenda ficou estendida. Destruiu a tenda do comandante, né? Gente, aqui, às vezes algumas pessoas ficam pensando, né, que como, por exemplo, um demônio faz, né? O demônio faz o quê, né? Ele incorpora a pessoa e a pessoa fala ali, a pessoa nem lembra o que falou, não é? A pessoa nem lembra o que fez, né? Porque foi incorporada ali por um demônio, foi possuída, né? E às vezes as pessoas acham que o que aconteceu aqui nesse momento foi isso, né? Que Deus usou o inimigo para falar e incorporou ali, falou coisas que o inimigo não sabia o que estava falando, né? Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, gente. A gente vai entender. Realmente essa pessoa teve esse sonho. Esse soldado teve esse sonho realmente, né? Deus já conhecia o coração de Gideão, sabia que ele estava com medo, né? Deus sabia que ele ia ter que diminuir esse número, ia ter que fazer algo extraordinário, né? Então, realmente, Deus enviou esse sonho para esse soldado. Esse soldado realmente teve esse sonho, tá? Então, não foi algo que Deus colocou ali que ele não lembraria depois do que ele estava falando. Não, ele sonhou. Ele teve esse sonho realmente. Então, o que agora Deus faz no versículo 14 é dar a capacidade para o outro soldado dar a mensagem de Deus. O que acontece? O outro soldado,
ele vai ser usado por Deus para pregar, para falar a mensagem. É isso mesmo. Aí sim, né? É como se Deus vai usar o inimigo para trazer a mensagem dele. Sabe quando, por exemplo, Balaão quis amaldiçoar Israel e Balaão abençoou? É no mesmo sentido. Agora o inimigo vai trazer a mensagem de Deus. É nesse sentido. Então Deus vai fazer com que o inimigo dê a mensagem dele, né? Então Deus vai usar o inimigo para dar a sua mensagem. Então, no versículo 14, esse companheiro desse soldado, né, que estava falando desse sonho, ele não tinha esse poder, né? Não tem esse poder de adivinhação, né? Como José disse, né? Quando ele foi chamado por Faraó, o único que pode decifrar sonhos é o nosso Deus, é o próprio Deus, né? E aqui é a mesma coisa. Então, esse homem não tinha essa capacidade de decifrar esse sonho, mas Deus deu naquele momento, Deus usou a boca daquele homem naquele momento, né? Então, aquele homem ali disse para esse rapaz que havia falado esse sonho, e ele disse, ele começou a dar o significado daquele sonho, né? Começou a falar o que significava aquilo. E disse, ó, esse seu sonho não é outra coisa senão a espada de Gideão. Ah, o filho de Joás, ele é um homem israelita, né? E isso significa que Deus entregou os midianitas na mão de Gideão, né? Então Deus entregou os midianitas e todo esse arraial. Gente, isso não era algo incompreensível, né? Então, por exemplo, a pessoa que sonhou, ela estava ouvindo essa mensagem. E não era incompreensível para ele essa mensagem, não. Por quê? Porque Gideão, gente, aqui já faz alguns dias que Gideão foi levantado. Provavelmente os midianitas souberam desse levantamento de Gideão. Por quê? Porque Gideão saiu convocando homens. Então eles deviam saber que Gideão deveria estar reunindo o povo. Então eles deviam saber da rebelião de Gideão, mas eles não estavam dando bola. Né? Talvez esse seja o motivo deles estarem ali também, para dar uma lição em Gideão e nos homens que Gideão reuniu. Então eles sabiam disso, eles sabiam da posição de Gideão e que Gideão estava comandando alguma coisa ali. Então eles sabiam disso. Então não era uma mensagem incompreensível para aquele exército, né? Eles sabiam o que aquilo significava, eles sabiam quem era Gideão. Então o que acontece? Provavelmente essa mensagem deve ter ficado ali no arraial midianita realmente, né? Porque eles sabiam quem era Gideão, eles sabiam que estava acontecendo ali, uma tentativa de revolução ali estava ocorrendo, eles sabiam disso. Então, no versículo 15, né, diz que Gideão, ouvindo isso, ficou fortificado, né? Então, diz aqui, tendo ouvido Gideão, esse homem contando o sonho, né, e o significado do sonho, então Gideão começou a adorar a Deus, né? Então, ele voltou para o arraial dele, que estava lá em cima, né, ao sul, né? E ele voltou lá para os 300 homens, né? E disse para os 300 homens, né? Gideão voltou cheio de confiança, realmente, como Deus falou. Se levantem, porque Deus entregou os midianitas nas nossas mãos. Vamos embora. Gideão voltou cheio de confiança, né? Gideão e os 300 contra 135 mil homens, né? Então Gideão desce. Gente, olha que incrível a estratégia de Gideão. No versículo 16, então, Gideão divide aquele povo. Gideão tinha 300 homens com ele. Ele estava ao sul, né? Então ele estava aqui embaixo, ao sul, né? Ao sul de Manassés. E ao norte aqui de Manassés, aqui na extremidade de Manassés, na fronteira entre Manassés e Issacar, quem estava? Estava o exército midianita. Então o que Gideão fez? Gideão repartiu o exército que estava com ele. São 300 homens, então vamos dividir em 3. Vão ficar 3 pontas ali, né? 3 pedaços ali, né? E a gente faz com esses... de um lado tinha o Rio Jordão, né? Então eles vão separar ali os 3 exércitos. O que ele vai fazer? Separar em 3 de 100. Né? Em 3 de 100 vão ficar. Era um exército de 300 que ele tinha, então ele vai separar em 3 equipes de 100. Ele vai ficar com uma dessas equipes de 100. Então, aqui diz no versículo 16, então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros, eram jarros vazios com tochas neles, né? Então, o que acontece? Gideão separou em 3 de 100. Ficaram 3 exércitos de 100. Cada um deles tinha uma trombeta de guerra. Os inimigos sabiam que essa trombeta era uma trombeta que anunciava guerra em Israel, que Israel estava guerreando, e cada um deles tinha uma dessa trombeta. Na outra mão, eles tinham um jarro, né? Na outra mão, eles tinham um cântaro, né? Cântaro, jarro, né? E dentro desse jarro tinha uma tocha acesa.
né? Então, para não aquela tocha não ficar à mostra, ela estava dentro de um jarro vazio e ficou lá aquela tocha acesa e na outra mão uma trombeta. E três grupos foram separados de 100. Então, Gideão foi e falou para esses grupos, né? A paz, Mauro, amém. Então, Gideão vai falar para esse grupo: olhem para mim, o que eu fizer, vocês vão fazer. Tá? Quando eu fizer algo, repitam o que eu fizer, né? Então, eles chegaram lá no acampamento dos midianitas, né? Então, no versículo 18 diz: quando eu tocar, antes de chegar aos midianitas, ele fala isso, gente, eu pulei ali. No versículo 18, antes dele chegar no exército dos midianitas, ele fala: quando eu tocar as trombetas, vocês também vão tocar de vocês, né? Quando eu quebrar o jarro, vocês vão também quebrar. Então, o que eu fizer, vocês vão fazer, né? E quando, né, diz aqui, quando a gente vê que é o momento e for tocar a trombeta, vocês vão gritar comigo, todo mundo em uma só voz. Por Deus e por Gideão, né? Então, no versículo 18 diz isso: quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também vão tocar a trombeta de vocês, né? Ao redor de todo o arraial. E todos nós, numa só voz, vamos dizer: por Deus e por Gideão. Ok. Eis que no versículo 19 eles chegaram ali no exército, no arraial de 135 mil homens. Chegaram de noite. A gente vai entender sobre isso. Eu vou explicar sobre as vigílias hebreias agora, né? Então, eles chegam em uma das vigílias da noite, tá? A noite era separada por vigílias, né? Então, a gente vê, por exemplo, a 6ª hora do dia, né? A 5ª hora do dia. Isso é quando era dia. A noite não era separada dessa forma. A noite era separada por vigílias, tá? Até a entrada dos romanos, se separava em 3 vigílias. Depois, com o Império Romano, né, o domínio de Roma ali, começou-se a ser 4 vigílias, tá? No tempo de Jesus, a gente vai ver que são 4 vigílias. Mas agora são 3. Eram 3 vigílias que tinham. Já vou explicar como funciona cada vigília, tá? Então, no versículo 19 diz o quê? Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele estavam, né? Então, eles chegaram ao princípio da vigília média, né? Então, existia a primeira vigília, a segunda vigília e a terceira vigília. Qual que é a vigília média? Do meio, né? Qual que é a primeira vigília? É do pôr do sol até as 10 horas da noite, mais ou menos, né? E qual que é a segunda vigília? Das 10 horas da noite, mais ou menos, por volta desse horário, até umas 2 horas da manhã, mais ou menos. Qual que é a terceira vigília? Das 2 horas da manhã, mais ou menos, até o nascer do sol. Então, são essas 3 vigílias. Em qual vigília eles chegaram? Essa por volta das 10, 11 horas, né? Já tinha trocado, fazia um tempinho o turno. Então, eles devem ter chegado 11, 11 e pouca, meia-noite. Deve ter sido por aí que eles chegaram, né? 11 e pouca da noite, meia-noite. Eles chegaram no horário que o povo já estava dormindo. Então, eles estavam fazendo, porque eles revezavam a vigília, né? Então, os soldados dormiam para descansar para a guerra no outro dia e eles revezavam a vigília. Então, um determinado número de soldados ficava cuidando do acampamento enquanto os soldados dormiam numa vigília. Aí trocou a vigília, vinham outros soldados, ficavam em torno do acampamento, cuidando do acampamento e os outros soldados dormiam. Na terceira vigília, a mesma coisa, né? Então, não deixavam o acampamento aberto para não correr o risco de sofrer algum ataque ali durante a noite, né? Então havia vigílias, enquanto isso os soldados dormiam também. Então eles chegam em um momento em que o povo estava desprevenido. O povo estava dormindo, né? Era a segunda vigília já, não era a primeira, né? Então eles já estavam ali bem relaxados, né? Já estavam ali num sono bom, né? Então aqui diz que eles chegam ali na vigília média, né? Havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, né? Então tinha trocado pouco tempo antes a guarda das vigílias ali. E então quando eles chegam, gente, olha que inteligentes que eles foram, né? Que estratégia que Deus deu para Gideão inteligente, gente. Uau! Esse homem, ele chega com 300 homens. E o que ele faz? Ele reparte. Então, ele vai fazer 3 de 100 em posições estratégicas. E o que faz? Quando ele chega, eles trocaram já ali a vigília, estão tudo dormindo ali no arraial os midianitas, né? Eles começam a tocar a trombeta de guerra.
E eles estão espalhados, são 300 só, mas Gideão espalhou eles. Então eles vão começar a tocar trombeta. E eles começam a tocar trombeta e gritam: por Deus e por Gideão, espalhados e fazendo um eco no lugar. Eles estavam num vale, gente. Isso dá um eco. Então eles estavam ali em volta e gritam por Deus e por Gideão. E nesse momento eles não estavam com o vaso na outra mão com uma tocha. Eles quebram o vaso no chão e faz um barulho. Aquele vaso quebra no chão. E eles ficam com a tocha acesa assim. Só que eles ficam parados. Eles não se mexem. Eles fazem tudo isso e ficam parados onde eles estavam. E o que que acontece? O povo que estava ali, aquele exército, acorda atordoado. Eles acordam com os anúncios de guerra, né? Trombetas, o barulho vindo em torno de todo o arraial. E o que eles pensam? Estamos cercados, né? É nesse sentido. Gideão foi muito usado por Deus, né? Então eles pensam o quê? Estamos cercados. Já era, né? Os inimigos pensaram. Então, quando eles saem para ver, eles veem os homens em torno do acampamento com uma tocha acesa na mão. E esses homens ficam parados, eles não se mexem, eles vão ficar parados com a tocha na mão. E o que o exército deve ter pensado? Atrás deles tem mais. Os primeiros estão com a tocha na mão, mas atrás deles tem mais exército. Estamos cercados, já era. Gente, eles começam a entrar numa confusão geral. Eles começam a correr, fugir para lá e para cá. E na escuridão, com medo se entrar ou não no acampamento, começam a matar uns aos outros. E enquanto isso, o Gideão tá com seus 300 parado. E eles começam a se matar sozinhos. É isso que acontece. Aí os midianitas, né, os amalequitas estão ali dentro do arraial, vendo aqueles homens em torno do arraial deles, né? Então eles ouvem aquele barulho e eles acreditam que tem mais homens ali, né? É aquela ilusão, né? Houve uma ilusão ali de ótica, né? E eles acreditaram que tinha mais homens ali. E então eles dentro do arraial começaram a gritar. Eles começaram a gritar dentro do arraial, então o que eles pensaram? Eles entraram. Tem gente aqui dentro do arraial já. Então, a gente vai... Eu já vou ler tudo isso, tá? Que eu tô falando pra vocês. Mas eu tô explicando primeiro pra vocês. Quando eu começar a ler, vocês visualizarem isso que eu tô falando. Então, eles começam a gritar dentro da arraial. Eles começam a gritar, ai, socorro, foge, foge. Começa a gritar assim. E o que eles pensam, já que tá tendo essa gritaria toda dentro do arraial? Entraram. Então, eles estão matando aqui dentro. Então, eles começam a se matar lá dentro. Tá escuro. Acabaram de acordar. Ninguém tá vendo nada direito. Um começa a chegar no outro e matar. Midianita começou a matar a Malequita. Midianita matando Midianita, né? Então, eles começaram a se matar entre eles, gente. E começaram a fugir. Então, agora a gente vai ler exatamente isso, tá bom? Eu vou ler agora. No versículo 19, então, diz isso. Diz assim, chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele estavam, né? Então, né, eles chegaram ali até as voltas do arraial, né, as imediações, eles não estavam muito perto, eles estavam a uma distância que dava para dar uma ilusão de ótica, entendeu? E imediações, eles não estavam tão perto ao ponto do exército perceber que estavam sozinhos. Era para criar essa ilusão de ótica mesmo, né? Então, eles ficaram a uma certa distância do arraial, mas em torno do arraial ali. Ao princípio da vigília média, que a gente já falou, que deveria ser lá por volta das 11 e pouca, que eles chegaram meia-noite. Então, diz que havia trocado faz pouco tempo a guarda da vigília ali, né? Então, chega Gideão e os 100 que estavam com ele e tocaram as trombetas. E os outros 200 também começaram a tocar, porque essa era a ordem, né? Então, eles começaram a tocar juntos. E então, eles pegaram a tocha que estava dentro do jarro e quebraram o jarro no chão. Aí, no versículo 20, então, diz... Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os jarros. E seguraram na mão esquerda as tochas. Então, eles ficaram só com a tocha na mão, né? A tocha acesa na mão direita. E as trombetas que tocavam, né? Então, eles ficavam tocando a trombeta e a Gente, foi uma ilusão de ótica, realmente. Imagina o exército midianita, achou que tinha mais gente atrás, com certeza. Eles com a tocha assim na mão, parados, e não parava de tocar trombeta de guerra. E os midianitas sabiam que aquele som era um som de trombeta de guerra de Israel. E eles tocando a trombeta sem parar e com a tocha na mão. Só 300 homens, né? Então, eis que aqui diz, né?
eles começaram a gritar, espada por Gideão, espada por Deus, espada por Gideão, né? Aí no versículo 21, diz que eles fizeram tudo isso, mas ficaram parados. Eles não se mexeram para ir avançar contra o exército. Eles ficaram parados onde eles estavam. Onde eles quebraram o jarro, eles ficaram, né? E ficaram lá parados com a tochinha acesa lá onde eles estavam. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, né? E o arraial inteiro começou a correr. O arraial começou a correr, o arraial começou a gritar e o arraial começou a fugir, gente. E eles estavam parados. Eles estavam parados com a tocha acesa. Então, no versículo 22, diz assim: ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Então eles ficaram tocando as trombetas, parados, e aquela tocha acesa, eles tocando a trombeta e gritavam, espada por Gideão, né? E fazendo isso. E enquanto eles tocavam a trombeta de guerra, lá dentro do arraial, um começou a se voltar contra o outro. Dentro do próprio arraial, o próprio acampamento. Então eles começaram a se matar. Eles começaram a se matar sem Gideão ter levantado a espada. Nenhum israelita tinha matado ninguém. Eles começaram a se matar sozinhos, né? Foi isso que aconteceu, gente. Então aqui diz que começou a um matar o outro ali dentro do arraial do inimigo, né? E isto em todo o arraial. Em todo o arraial eles começaram a se matar entre eles, né? Que fugiu rumo de Zererá. Então eles começaram a se matar entre eles. Aí as pessoas, eu acho que corriam ali na Israel, via gente morta e achavam que Israel tinha tomado e tinha matado aquele, mas foi o próprio povo que tinha se matado, né? O próprio inimigo havia se matado. Então eles ficaram desesperados e começaram a fugir. Isso, gente, Israel tava na dele. Gideão e os 300 estavam lá só com a tocha acesa quieto, parados, né? Então agora que eles começaram a fugir, Gideão vai atrás deles. Agora que eles começaram essa fuga. Então diz que eles começaram a fugir rumo a Zererá. Onde é Zererá? Zererá é Manassés. Por isso que eu falei que a gente tinha que entender a posição que eles estão para a gente entender qual que é essa rota de fuga deles. Porque eles vão fugir para o norte. A gente vai ver que eles vão começar a fugir indo ao sentido de ali Aser, sabe? Eles vão começar a fugir rumo ao norte, né? E a gente pensaria numa fuga como? Já que eles são de Midian. A gente pensaria numa fuga rumo a sul, né? Ou então atravessando o Rio Jordão e indo ficar ali, o que? Em Moabe. Moabe era uma terra de aliados, né? Ficar em Amon. Amon era aliados deles, né? Então eles iriam fugir para onde? Para lá. Era lógica ir para o Rio Jordão e buscar asilo ali num território amigo, né? Mas eles não vão poder. Por quê? Porque Gideão cercou ele lá no sul. Então eles não podiam sair por baixo, porque Gideão estava no sul, né? Então eles começam a fugir para onde? Para o norte. Eles começam a subir. Então eles vão subindo sentido o quê? Manassés. No mapinha que eu mandei para vocês vão ver. Eles vão começar a subir por Manassés e vão para Issacar. Então eles vão vir de Manassés aqui, em cima de Manassés tem quem? Issacar. Então eles começam a subir Manassés aqui para entrar aqui em Issacar, né? Eles vão querer ficar aqui por Issacar. No mapinha que eu mandei para vocês, vocês conseguem ver, tá? Então por isso que eu falei que era importante a gente entender a posição que eles estavam, né? Porque eles vão começar a fugir para o norte agora, né? Porque não tem lógica eles fugirem para o norte. Fugiria para um território aliado, né? Não para o norte. Mas eles não tinham escolha, né? Porque o território o exército de Gideão estava ao sul. Então eles vão tentar fugir para Manassés, vão continuar subindo, né? Ali e vão para Bet-Sita, gente, que eu não sei onde é esse território, né? De lá eles vão para Abel-Meolá. Abel-Meolá também fica em Issacar, tá? Então eles vão subindo ali sentido Issacar, né? Então acima de Tabate também é desconhecido, mas a gente tá vendo que eles estão indo rumo ao norte, né? Porque eles estão indo de Manassés para Issacar, então eles estão indo rumo ao norte. Então, no versículo 23, agora o povo de Israel vai atrás. Gideão estava quieto enquanto eles estavam se matando. Mas agora eles começaram a fugir, né? E Deus não, Deus te entrega esse povo. Como que eles vão fugir, né? Não, vamos deixar eles fugirem, não. Então Gideão agora vai atrás desse povo. Mas o que Gideão faz? Gideão não vai só com os 300 atrás desse povo. Gideão vai reunir mais homens, né? Então Gideão convoca quem? Convoca os homens de Naphtali, os homens de Aser e o restante dos homens de Manassés. Então ele não vai só com os 300 correr atrás agora. Né? Então agora ele convocou mais gente para ir atrás dos midianitas, né?
Manassés, a gente lembra que fica ali ao centro, né? Eles estavam ali em Manassés, né? Por isso que eles vão chamar Manassés também. Porque a gente lembra que o local onde eles estavam era ali por Manassés. Tanto que a fuga dos midianitas passa por Manassés para ir para Issacar, né? Então, Gideão estava em Manassés também, porque Gideão estava abaixo dos midianitas. Então, eles chamam ali, enquanto alguns perseguem, uns param para chamar ali o povo de Manassés para ajudar, né? O povo de Naphtali e o povo de Asser, né? Então, no versículo 24 diz: Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, né? Então, o que acontece? Ele vai chamar agora também Efraim. Efraim também era uma grande potência, né? Para ajudar nessa guerra. E existiam muitos efraimitas ali nas montanhas que ficavam perto de Manassés, né? Eles faziam fronteira ali, Efraim e Manassés. Então, como ele estava convocando o povo de Manassés, ele convoca também quem? Efraim, os homens que estão nas montanhas de Efraim para ajudar na guerra, para impedir que eles fujam pelo Rio Jordão, né? Então eles vão tentar cercar eles para eles não fugirem, porque eles começam a suspeitar que eles vão subir por Issacar, para por Issacar tentar atravessar o Rio Jordão, que a gente lembra que o Rio Jordão dá para ser atravessado por Naphtali até o território ali de Judá também, que dá para o Rio Jordão. Então eles poderiam subir por Issacar, né? Sobe por Issacar para por Issacar tentar atravessar o Rio Jordão também. Então, Gideão agora vai pedir ajuda de Efraim também, para Efraim ficar ali também no Rio Jordão, em todo o território ali, toda a passagem do Rio Jordão possível. A gente lembra que existem lugares estratégicos para atravessar o Rio Jordão, né? Então, Gideão pede para que Efraim fique de olho para que eles não atravessem e vão embora, né? Para um território aliado, né? Então, no versículo 24 acontece isso. Gideão vai e envia mensageiros para todas as montanhas de Efraim ali, né? Que fica na fronteira com Manassés, as montanhas de Efraim, e disse para o povo de Efraim ali das montanhas, ó, desçam, né? Das montanhas aí, vem para cá para Manassés, né? Vem aqui para o Rio Jordão, né? Desça de encontro aos midianitas e impeça que eles atravessem o Rio Jordão até Betibara, né? Convocados, pois todos os homens de Efraim cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Betibara, né? No mapinha que eu te mandei, que eu mandei para vocês, não tem Betibara, mas deve ser ali pela região de Manassés, né? Eles estão pedindo ajuda para eles ficarem ali no Rio Jordão e não deixar que passem, atravessem o Rio Jordão, porque provavelmente eles iam tentar atravessar por Manassés, amém, Rolando, por Manassés e Sacar, algum lugar ali, eles iam tentar fugir para uma terra aliada, para Amon, Moabe, né? Eles iam tentar fugir. Então, agora Gideão chama Efraim. A gente vai ver na aula que vem que isso vai dar um problema, isso vai dar um BO. Por quê? Porque até agora, Gideão não chamou Efraim. Em nenhum momento Gideão chamou Efraim, só agora que o negócio entortou, né, ficou feio, aí ele tá chamando Efraim, mas ele tinha chamado o Manassés, né, tinha chamado Naphtali, né, e não tinha chamado Efraim, então a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Aí no versículo 24, então diz isso, né, no versículo 25, então diz, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, né, então os efraimitas foram e conseguiram pegar, realmente, eles pegaram 2 príncipes, pegaram 2 pessoas importantes para os midianitas. Pegaram Oreb, que era um príncipe ali de Midian, e pegaram Zeeb, que também era um príncipe ali de Midian. Aí eles mataram Oreb na penha de Oreb e mataram Zeeb no lagar de Zeeb, né? E perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão da além do Jordão. O que acontece? A gente vai ver que vai começar uma perseguição. Essa perseguição vai acabar do outro lado do Jordão, lá onde tem Gade, sabe? Ruben, essa perseguição vai acabar lá do outro lado do Rio Jordão. Agora, Gideão já está do outro lado do Rio Jordão. Ele já está ali no território de Gade, Gideão. E Efraim chega com esses 2 mortos, a cabeça desses 2 para entregar para Gideão. Mas aí a gente vai ver na aula de segunda-feira que isso vai dar confusão. Efraim vai querer arrumar confusão por causa disso, né? Então, a gente vai ver isso na segunda-feira, tá bom, gente? Então, a gente vai encerrar aqui hoje a aula, né? Aí, segunda-feira, a gente vai continuar essa saga, porque a luta ainda não acabou. A gente vai ver que, na verdade, a luta vai pro outro lado do Jordão, eles atravessam o Rio Jordão e Gideão vai continuar perseguindo eles do outro lado do Rio Jordão, né? Então, a gente vai continuar vendo essa saga que vai continuar lá pro território de Gade. A gente vai ver que vai ter confusão dentro
dentro do território de Israel, do outro lado do Rio Jordão, pessoas lá vão se recusar a ajudar Gideão e vão sofrer por causa disso, a gente vai ver, porque Gideão vai pedir água e não vão dar água para ele nem para os homens dele. Então a gente vai falar sobre isso na aula que vem, tá bom? Então isso vai dar uma certa confusão ali para aquele lado do Oriente ali de Israel, né? Então, isso vai dar uma confusãozinha ali para eles, tá bom? Então, na segunda-feira, a gente vai terminar a história de Gideão, né? A gente vai estudar o capítulo 8, terminar essa conquista aqui, né? Essa vitória de Gideão, tá? E antes de finalizar a história de Gideão, a gente começa a estudar o livro de Ruth, né, na terça-feira, e então a gente finaliza, depois do livro de Ruth, a gente finaliza o tempo de julgamento ali, o tempo em que Gideão foi juiz, né, porque durante o tempo de que Gideão era juiz, é quando Noemi volta com Ruth, né, então a gente vai fazer essa parada aí na história de Gideão, porque a verdade é que Noemi e Ruth voltam para Israel quando Gideão ainda é juiz, né? Então a gente vai dar essa parada aí, porque Noemi e Ruth voltam depois da vitória de Gideão, mas Gideão já é juiz, tá bom? Então hoje a gente vai encerrar aqui a aula e segunda-feira a gente vai continuar essa guerra que tá tendo aqui, essa luta aqui que não acabou ainda, vai continuar a perseguição do outro lado do Rio Jordão, tá bom, gente? Então amém, tá? Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus, amém, né? Fiquemos todos com Deus, amém. Segunda-feira vai ter aula extra, a gente vai falar sobre o ministério de mestre, né? O que é o ministério de mestre, o que é ser mestre da palavra, né? Como que a pessoa, a gente sabe se a pessoa é um mestre ou não é, qual é a diferença de ser um mestre ou de ser um professor, né? Não, né? A diferença de você estudar e ensinar aquilo que você aprendeu, de você ser um verdadeiro mestre com um ministério, né? Então a gente vai entender isso segunda-feira, tá bom? Amém. A gente vai falar sobre o dom ministerial de mestre, tá bom? Amém. Eu vou perguntar ao pessoal do Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook, o Instagram e o YouTube, tá bom? Se alguém do Facebook, Instagram e YouTube tiver alguma dúvida, é só deixar no vídeo que eu esclareço na aula de segunda-feira, tá bom? Deus abençoe a todos, um bom descanso, tá? Um bom final de semana.